E Natasha, num passo leve, correu para o vestíbulo. Denisov, que entrava na sala vindo do gabinete, reconheceu Natasha pela primeira vez. Jorrava do rosto transfigurado de Natasha uma luz forte, brilhante, alegre. Chegou, lançou-lhe Natasha sem se deter. E Denisov também se sentiu arrebatado com a notícia da chegada de Pierre, de quem, aliás, gostava bastante pouco. Irrompendo no vestíbulo, Natasha deu de caras com a figura alta de polícia que desenrolava o cascol. Ele, é verdade, está aqui, dizia a si mesma e, atirando-se a ele, abraçou-o, apertou-o contra si, espetando-lhe a cabeça no peito e depois, afastando, olhou para a cara gelada, corada e feliz de Pierre. Sim, é ele, feliz e contente. De repente recordou todos os tormentos da espera por que passara nas 2 últimas semanas. Desapareceu-lhe da cara a alegria luminosa. Carregou o sobrolho e despejou em cima de Pierre um rio de reprimendas e de palavras raivosas. Pois estavas bem, estavas todo contente, divertias-te e eu. Podias ao menos ter pena das crianças. Estou a amamentar, estragou-se-me o leite, o Pétia esteve à beira da morte e tu todo contente, sim, contente. Pierre sabia que não era culpado porque não lhe tinha sido possível voltar mais cedo. Sabia que aquela explosão de Natasha era inconveniente e sabia que dentro de 2 minutos aquilo ia passar. Sabia principalmente que ele próprio estava alegre e feliz. Gostaria de sorrir, mas nem se atrevia a pensar nisso. Fez uma cara humilde, assustada e dobrou-se. Não podia, juro. Mas e então o Pétia? Está melhor, vamos, não tens vergonha na cara. Se visse o que eu passei sem ti e o que eu sofri. Estás boa? Vamos, vamos, dizia ela sem largar a mão. E foram para os seus aposentos. Quando Nicolai e a mulher foram buscar Pierre, este estava no quarto das crianças e segurava na mão enorme e mimava o filho de peito que tinha acordado. Na cara redonda do bebê, com a boca desdentada aberta, pairava um sorriso contente. A tempestade dissipara-se havia muito, e na cara de Natasha, que olhava enternecida para o marido e o filho, brilhava um sol feliz e luminoso. Então, foi tudo bem falado com o príncipe Fyodor? Perguntou Natasha. Sim, tudo bem. Estás a ver, já se tem. Natasha queria dizer que já chorava a cabeça. Oh, como ele me assustou. Também viste a princesa. É verdade que ela está apaixonada por aquele? Está, imagina. Entraram Nicolai e a condessa Mária. Pierre, continuando a segurar o filho, inclinou-se, trocou beijos com eles e começou a responder às suas perguntas. Porém, apesar das muitas coisas interessantes de que era preciso falar, a criança de barretinho, com a cabeça mal firme, absorvia toda a atenção de Pierre. Tão querido, disse a condessa Mária, olhando para o bebê e brincando com ele. Não percebo, Nicolas, dirigiu-se ao marido. Como é que não compreendes o encanto destas pequenas maravilhas? Não sou capaz, disse Nicolai, olhando friamente para a criança. É um bocado de carne. Vamos, Pierre. E olhem que é um pai cheio de ternura, disse a condessa Mária, desculpando o marido. Mas só quando já tem 1 aninho ou assim. Não, o Pierre sabe tratar deles maravilhosamente, disse Natasha. Diz que a mão dele foi feita para se ajustar ao rabo da criança. Se isto fosse dito hoje em dia, era levado a mal. Olhem, mas para isso não, disse de repente Pierre, rindo, apanhando o pequeno com a outra mão e entregando a ama. 12. Como em qualquer verdadeira família, conviviam na casa de Licigori vários mundos absolutamente diferentes que, mantendo cada um as suas particularidades e fazendo cedências aos outros, se fundiam numa unidade harmoniosa. Qualquer acontecimento da casa era, de modo triste ou alegre, igualmente importante para todos estes mundos. Mas cada um deles tinha os seus motivos individuais e independentes dos outros para se alegrar ou para se entristecer por qualquer acontecimento. Assim, a chegada de Pierre era um acontecimento importante e feliz e assim se refletiu em todos. Os criados, que são os juízes mais certeiros dos senhores, porque não julgam pelas conversas nem pelos sentimentos, mas pelas ações e pelo modo de vida, estavam contentes com a chegada de Pierre, porque, sabia-se, estando ele lá, o conde deixaria de ir todos os dias inspecionar os trabalhos da propriedade, ficaria a mais alegre e bondoso e, além disso,
no dia da festa haveria prendas generosas para todos. As crianças e as preceptoras estavam contentes porque ninguém como Bezukov as sabia envolver numa vida comum. Só ele sabia tocar no clavicórdio aquela escocesa, a única música que tocava, aliás, que dava para dançar todo o género de danças, como ele dizia. Além disso, tinha trazido de certeza prendas para todos. Nikolenka, que era agora um rapaz de 15 anos, magro, com o cabelo loiro escuro encaracolado, belos olhos, enfermiço e inteligente, estava feliz, porque o tio Pierre, como ele o tratava, era objeto da sua admiração e do seu louco amor. Ninguém incutira em Nikolenka aquele amor especial por Pierre e raramente o rapaz o via. A sua educadora, a Condessa Mária, investia todas as suas forças para fazer com que Nikolenka gostasse tanto do seu marido como ela própria, e Nikolenka gostava do tio, porém gostava dele com um toque de desprezo quase imperceptível. Já a Pierre adorava-o. Não queria ser o sardo nem cavaleiro da Cruz de São Jorge, como o tio Nicolai, queria ser culto, inteligente e bondoso com Pierre. Na presença de Pierre, o seu rosto irradiava sempre uma luz feliz, corava e ofegava quando Pierre se lhe dirigia. Não perdia uma palavra de Pierre e depois, com de sal ou sozinho, recordava e refletia em cada palavra de Pierre. O passado de Pierre, as suas desgraças antes de 1812, de que ele, a partir do que ouvia, tinha formado uma imagem vaga e poética, as aventuras de Pierre em Moscou, a prisão francesa, Platon Karatev, de que Pierre lhe falou, o amor dele por Natasha, por quem o rapaz tinha também um amor muito especial, e antes de mais a amizade de Pierre com o seu pai, um pai de que Nikolenka quase não se lembrava, tudo isso fazia com que Pierre fosse para ele um herói sagrado. Do que escapava da conversa de Pierre sobre o seu pai e Natasha, da emoção com que Pierre falava do falecido, da ternura cuidadosa e da veneração com que falava dele também Natasha, o rapaz, que somente havia pouco começava a adivinhar o que era o amor, criou no seu íntimo a ideia de que o seu pai amara Natasha e ele legara, morrendo, ao seu amigo. Ora, esse pai de que o rapaz não se lembrava assumia para ele a figura de uma divindade impossível de atingir e em que ele pensava sempre com o coração esmorecido e lágrimas de tristeza e admiração. Portanto, a chegada de Pierre fazia o rapaz feliz. Os convidados estavam contentes por ver Pierre, porque este era um homem que conseguia sempre animar e unir qualquer sociedade. Os familiares adultos, já sem falar da mulher, estavam contentes com a chegada do amigo que lhes proporcionava uma vida mais fácil e mais calma. As velhas estavam contentes tanto pelas prendas como pela certeza de que Natasha voltaria a animar-se. Pierre sentia estas atitudes variadas de cada pequeno mundo para consigo e tentava dar a todos o que esperavam dele. Pierre, o mais esquecido e distraído dos homens, fizera todas as compras de acordo com uma lista que a mulher lhe escrevera, sem esquecer os pedidos da mãe e do irmão, nem o tecido para o vestido de Belova, nem os brinquedos para os sobrinhos. Nos primeiros tempos de casamento, parecia-lhe estranha esta exigência da mulher, não se esquecer de comprar o que prometia. E ficou espantado com o sério desgosto que lhe causou quando, na sua primeira viagem, se esqueceu de tudo. Porém, mais tarde, habituou-se a isso. Sabendo que Natasha não pedia nada para ela e para os outros apenas quando ele próprio se encarregava das compras, Pierre encontrava agora um prazer inesperado e infantil na compra de prendas para toda a casa e nunca se esquecia de nada. Se era admoestado por Natasha, era apenas porque comprava coisas demais e demasiado caras. A todos os defeitos de Natasha, na opinião da maioria, falta de asseio, ai que nojo, desleixo, ou qualidades, na opinião de Pierre, na opinião de Pierre eram qualidades, juntava-se ainda à avareza. Desde o momento em que Pierre começou a ter uma casa e uma família grandes, que obrigavam a grandes despesas, reparou para seu espanto que gastava agora 2 vezes menos do que antes e que a sua fortuna, abalada nos últimos tempos, sobretudo por causa das dívidas da primeira mulher, começava a regularizar-se. A vida tornou-se mais barata, porque agora estava organizada. Pierre já não tinha nem queria ter aquele luxo próprio de um modo de vida desorganizado e sempre a mudar.
Sentia que o seu modo de vida agora estava definido de uma vez por todas, até à morte, que não tinha o poder de o mudar, até porque era o modo de vida mais barato. Pierre, com a cara alegre, sorridente, mostrava as suas compras. Olha para isto, dizia ele, desenrolando uma peça de chita à maneira de um caixeiro de loja. Natasha estava sentada em frente dele, com a filha mais velha, ao colo, e passava o olhar radiante do marido para as compras. É para a Belova? Ótimo, apalpou o tecido, examinando a qualidade. É 1 rublo. Pierre disse o preço. Caro, disse Natasha. Oh, como vão ficar contentes as crianças e a mamã. Só que não me devias ter comprado esta coisa, acrescentou, incapaz de conter um sorriso, admirando a travessa de ouro com pérolas, o último grito da moda. Foi a Adele quem me obrigou. Compre, compre, dizia Pierre. Quando é que vou usá-la? Natasha espetou a travessa na trança. Será para a Mashenka quando a levarmos aos bailes. Se calhar no tempo dela vai estar outra vez na moda. Bom, vamos. E pegando nas prendas foram primeiro à sala das crianças e depois à Condessa. A Condessa, como de costume, estava a fazer a grande paciência com Belova, quando Pierre e Natasha, com os embrulhos debaixo do braço, entraram na sala de estar. A Condessa já tinha mais de 60 anos, o cabelo todo branco, e usava uma touca de folhas a contornar-lhe a cara enrugada, com o lábio superior cavado, os olhos baços. Depois das mortes do filho e do marido, com um curto intervalo entre elas, sentia-se uma criatura esquecida ao acaso neste mundo, sem qualquer sentido nem objetivo. Comia, bebia, dormia, velava, mas não vivia. A vida já não lhe dava quaisquer sensações. Não queria mais nada da vida que não o sossego, mas o sossego apenas podia encontrá-lo na morte. Mas enquanto a morte não chegasse, tinha de viver, ou seja, passar o tempo, gastar as forças da vida. Era muito visível nela o que se nota nas crianças muito pequenas e nas pessoas muito velhas. Nenhum objetivo exterior, apenas a necessidade de exercitar as suas inclinações e capacidades. Precisava de comer, de dormir, de pensar, de falar, de chorar, de trabalhar, de se zangar, etc. Porque tinha estômago, cérebro, músculos, nervos e fígado. Fazia tudo isso sem que nada a movesse de fora, como acontece às pessoas na flor da vida, quando, por trás do objetivo que perseguem, não se distingue outro objetivo que não a aplicação das suas forças. A Condessa falava apenas porque precisava, fisicamente, de fazer trabalhar os pulmões e a língua. Chorava como uma criança porque precisava desentupir o nariz, etc. O que para as pessoas na flor da idade se apresenta como um objetivo, para ela apresentava-se, pelos vistos, como um pretexto. Assim de manhã, sobretudo se na véspera ela tinha comido alguma coisa gordurosa, surgia-lhe a necessidade de se zangar, escolhendo então o pretexto mais próximo, a surdez de Belova. Começava por lhe dizer, do outro extremo da sala, qualquer coisa em voz baixa. Hoje, minha cara, parece que está mais calor, dizia num sussurro. E quando Belova respondia, pois é, já chegaram, a Condessa resmungava, zangada, meu Deus, que surda e estúpida. Outro pretexto era o rapé, que ora lhe parecia seco demais, ora úmido, ora mal moído. Estas irritações faziam-lhe subir a bilis à cara e as criadas sabiam, por sinais certeiros, quando a Belova seria surda, quando o rapé se tornaria úmido e quando a cara dela ficaria amarela. Do mesmo modo que precisava de pôr a funcionar a bilis, também lhe era necessário, às vezes, exercitar as restantes capacidades mentais, e o pretexto para isso era a paciência de cartas. Quando precisava de chorar, o pretexto era o falecido conde. Quando precisava de se preocupar, o pretexto era Nicolai e a sua saúde. Quando precisava de ter uma conversa cáustica, o pretexto era a Condessa Mária. Quando precisava de exercitar o órgão da fala, passando já das 6 normalmente, depois do descanso para a digestão no quarto escuro, o pretexto era contar sempre as mesmas histórias aos mesmos ouvintes. Toda a família compreendia muito bem este estado da velha, embora ninguém falasse disso e todos fizessem o máximo esforço por satisfazer estas suas necessidades. Só muito raramente um olhar ou um meio sorriso triste, trocado por Nicolai, Pierre, Natasha e Mária, mostrava que todos sabiam qual era a situação da senhora. Estes raros olhares diziam mais uma coisa, que a senhora já cumprira o seu dever na vida e que não era apenas o que se via ali, que todos haveríamos de chegar ao mesmo e que era uma felicidade obedecer-lhe,
ter paciência para com esta criatura de antes tão querida, tão pujante de vida como nós, e agora assim tão lastimável. Memento mori, diziam esses olhares. Apenas as pessoas muito más e estúpidas, e também as crianças pequenas, não compreendiam isto e afastavam-se dela.